pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar em mais um encontro. Hoje com o estudo da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. O nosso tema de hoje, manifestações aparentes. Pedindo a você que chega por aqui, que contribua pelo Pix ou se torne membro do nosso canal. Tem aqui ao meu lado, ele sempre, Lauro Rodrigues. Bem-vindo, Lauro. Olá, Beto, boa tarde. Boa tarde para vocês também, que está conosco para o estudo, do Instruções Práticas. Convidando, como sempre, a vir fazer parte dessa comunidade de estudos da doutrina espírita. Então, se você não se inscreveu, vá lá, aperte o botão inscrever-se e também aperte o botão seja membro e escolha lá uma faixa do qual você pode contribuir mensalmente para que a gente possa usar essa plataforma de forma ilimitada ou também contribuindo aí via Pix, como está exposto aí na tela para nós, caso você também queira fazer uma contribuição por essa ferramenta. Pedimos a você também ativar o sininho de notificações, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Convide mais um para vir fazer parte desse grupo de estudos e também peça a ele aí para nos ajudar, nos apoiar, se tornando membro ou contribuindo, como dissemos, pelo Pix. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Beto Ramos. Pois bem, Laurinho, vamos então nas manifestações aparentes. Estamos estudando aqui, tranquilamente, a ação oculta dos espíritos sobre o nosso pensamento, a nossa rebelia. Depois aprendemos um pouco mais sobre essas manifestações ostensivas ou patentes, que são aquelas que não são mais ocultas, são diferentes, são demonstradas, os espíritos mostram a que vieram. Aí nós vamos dividir manifestações físicas das inteligentes, as explicações com muita lógica, com muita razão, muito bom senso que Kardec nos fez, nós comentamos nos encontros passados, e agora a gente vai falar sobre manifestações aparentes. Nesse sentido, passo então a compartilhar aqui do Kindle do Lauro e faço a leitura na obra física. Manifestações aparentes, Laurinho. As manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono, através dos sonhos. São as visões. Os sonhos nunca foram explicados pela ciência. Ela supõe ter dito tudo, atribuindo-os a um efeito da imaginação. Mas a ciência não nos diz o que é a imaginação, nem como ela produz essas imagens tão claras, tão nítidas, que nos aparecem às vezes. Isso nos parece querer explicar uma coisa que não é conhecida por outra que não o é mais. A questão persiste, pois, inteiramente. Na verdade, é tentar explicar um efeito por outro sem estabelecer logicamente e pela razão a causa, Laurinho? O sonho, disse, é uma lembrança das preocupações da véspera. Entretanto, mesmo admitindo essa explicação, que não é uma explicação, restaria ainda saber no que consiste esse espelho mágico que conserva, assim, a impressão das coisas. Como explicar, sobretudo, essas visões de elementos reais que nunca vimos no estado de vigília ou de acordado e nos quais nunca pensamos? Só o Espiritismo podia nos fornecer a chave desse fenômeno extravagante que passa desapercebido pela causa mesma de sua vulgaridade, como todas as maravilhas da natureza que calcamos sobre os pés. Não se pode entrar em nosso programa e examinar todas as particularidades que os sonhos apresentam. Resumimos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, outras vezes, quadros alegóricos que os espíritos fazem passar diante de nossos olhos para nos darem advertências úteis e conselhos salutares, se são bons espíritos, ou para nos induzirem ao erro e nos lisonjearem as paixões, se são espíritos imperfeitos. Logo, Laurinho, é importante a gente ter em mente que imaginação é uma faculdade do espírito e, portanto, o espiritismo acaba de traduzir para nós, com essa explicação, um dos nossos princípios mais importantes, que é a imortalidade da alma, a reencarnação e a evolução perpétua e contínua dos espíritos, ou seja, num tripé de 3 princípios aí que nós podemos nos lembrar, Laurinho. E também, Beto, pessoal,
Veja, muitas das vezes ficamos preocupados com, né, os sonhos, e aí tem muitas pessoas que tentam decifrar sonhos, que é uma perda de tempo total, né? O que é importante entender essas manifestações aparentes ocorrem no momento da emancipação. Nós temos, por exemplo, Kardec está tratando aqui dos sonhos, mas nós temos o sonambulismo, né, que acredito que talvez até vai tocar nisso aqui mais adiante, mas nos sonhos, a ciência quer atribuir aos os sonhos à imaginação. Mas como que vai explicar isso? Efeito do cérebro? Fica gravado isso no cérebro e depois vem à tona como um espelho? Dá uma explicação racional. Como que algumas pessoas conseguem, sonham com coisas que nem nunca viram, relatam coisas do passado, ou até mesmo, quando ele vai, como ele vai dizer, em caso excepcional, prevê até algum acontecimento futuro, e isso vem a se realizar, como atribuir isso a uma causa fortuita? Ou seja, não, isso aí tudo é produção da imaginação. Isso é para os materialistas, né? Para aqueles que creem que tudo é oriundo da matéria. Para o espiritualista, e em especial o espírita, ele compreende que é a ação desse ser inteligente, né, e que está em um momento de emancipação, lidando com seus afazeres ali, né, muitos de forma inconsciente, na sua grande maioria, outros de forma consciente, e que tem a intervenção dos espíritos. Aí nós vamos imaginar aqui as criações fluídicas, que às vezes ali durante aquele momento de emancipação, a alma encarnada, aquela que está emancipada, ela nem consegue de fato entender aquilo que está vendo, e isso gera até uma certa confusão, fica aquelas imagens um tanto quanto, né, como eu disse, confusas, até aleatórias. Mas explicando, né, o Espiritismo nos explica o quê? Que é este ser inteligente que, entre aspas, tem uma certa liberdade, emancipa-se, e a partir daí ele consegue, né, transmitir para o corpo algo que ele está vendo, que está fazendo, enfim, e que causa essa impressão física, né? Então não é algo material. Temos aí a causa que é a alma emancipada. Beto. E nesse sentido, Laura, nós estamos, né, quando a gente fala, né, dessas questões aparentes e estamos aqui, né, na verdade, falando, por exemplo, a respeito da imaginação. Quando você atribui alguma coisa à imaginação e não se explica o que é imaginação, é porque pensa-se que há aquelas expressões axiomáticas, ou seja, todo mundo sabe o que é tempo, todo mundo sabe o que é espaço. Logo, eu não preciso explicar. A imaginação seria o mesmo. E o Kardec, então, critica isso, e eu compreendo que essa crítica ela vem bem à luz daquilo que o próprio Galileu Galilei, espírito, fala no capítulo 6 da obra A Gênese, Uranografia Geral, a respeito dessas duas expressões, espaço e tempo, que são axiomáticas, né? E aí ele vai dizer que para os espíritos o que existe de fato é a eternidade. Né? E essas questões, né, precisam que a gente aprofunde mais, né? Os espíritos até falam, entendei-vos com outras palavras. E o problema aqui de entender, cada um entender uma coisa, no final nós não temos um assunto em que todos estão entendendo o motivo principal, a razão principal daquele tema. Porque eu posso pensar que imaginação é uma coisa e você pensar que é outra, já que nós não tivemos a explicação e uma definição. Portanto, bora lá para a gente continuar no texto, né, das manifestações aparentes. As pessoas que vemos em sonhos são, pois, verdadeiras visões. Se sonhamos mais frequentemente com as que preocupam o nosso pensamento, é que o pensamento é um veículo de evocação, e por ele chamamos a nós o espírito dessas pessoas, quer sejam elas mortas ou vivas. Pensamos que seria uma descortesia ao bom senso de nossos leitores refutar tudo quanto há de absurdo e de ridículo no que se denomina vulgarmente interpretação dos sonhos. As aparições propriamente ditas se dão no estado de vigília,
e quando estamos desfrutando da plenitude e da inteira liberdade de nossas faculdades. É sem contradição o gênero de manifestação mais próprio para excitar a curiosidade, mas é também o menos fácil de ser obtido. Os espíritos podem se manifestar ostensivamente de diversas maneiras, algumas vezes sob a forma que chamamos ligeiras ou de clarões, mais ou menos brilhantes, que nenhuma analogia tem, quer pelo aspecto, quer pela circunstância em que se produzem com os fogos fátuos, entre outros fenômenos físicos cuja causa está perfeitamente demonstrada. Outras vezes, tomamos traços de uma pessoa conhecida ou desconhecida, sobre cuja individualidade podemos nos iludir, conforme as ideias de que estivermos imbuídos. Constitui-se também imagens vaporosas, etéreas, que não encontram obstáculo algum nos corpos sólidos. Os fatos desse gênero são numerosos. Antes, porém, de atribuí-los à imaginação ou à superstição, é preciso levar em conta as circunstâncias em que se produziram, a posição e, sobretudo, o caráter do narrador, Laura. Tá, então, né? Então, o Kardec diz das manifestações aparentes, então ele entra, né, na ideia do sonho, dos sonhos. Mas ele vai dizer que, né, a manifestação aparente mesmo, né, ou seja, a aparência é aquela que ela tem algo ostensivo. Qual seria? Nós estamos falando aqui, por exemplo, na aparição tangível, quanto na aparição vaporosa, né? Onde a pessoa, o médium vidente, então nós estamos falando da manifestação vaporosa, ele vê e identifica. E ele dá até detalhes, tipo de roupa, enfim, né, acessórios, tudo aquilo que a pessoa que está junto pode dizer, olha, você está falando do fulano, da fulana, né? Então, identifica pela descrição que o médium vai dando. A manifestação tangível é aquela que as pessoas veem, e muitas das vezes, né, ela é tomada até como uma pessoa viva, normal, uma personalidade, né? Ela até se confunde. Eu não estou dizendo aqui nos agêneres, tá? Eu estou dizendo mesmo na aparição tangível, e aí vamos lembrar sempre, Antônio de Pádua, Santo Afonso de Ligório, né, e tantos outros que estão na Revista Espírita, por exemplo, a gente vai se recordar aqui. Mas o importante é entender que aí sim nós estamos falando das manifestações aparentes. Os sonhos é porque nós, estando emancipados, vemos espíritos, entramos em relação, e o Kardec vai dizer assim, e se pensamos diariamente numa determinada pessoa, é uma espécie de evocação, porque o pensamento é quem chama, logo o pensamento para o espírito é tudo, então pensou, né, e se há a possibilidade do espírito estar ali conosco. Mas qualificar esse fenômeno de manifestação aparente às faculdades ostensivas, as manifestações ostensivas, desculpe. Beto. Muito bem, Laurinho. Bora lá para a gente, então, fazer o último tópico. Em certos casos, a aparição se torna tangível, isto é, adquire momentaneamente, sob o império de certas circunstâncias, as propriedades da matéria sólida. Não é mais, então, pelos olhos que se verifica a realidade delas, mas pelo tato. Se poderia atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual. A dúvida não é permitida quando se pode tocá-la, pegá-la, palpá-la, quando ela mesmo vos pega e vos aperta. Lauro Rodrigues. Até adiantei, né? Então, nós estamos falando aqui das manifestações tangíveis, né? Vamos lembrar aqui daquele garoto, daquele rapaz também, que estava numa determinada cidade e ele se emancipa e se apresenta de forma tangível aos seus amigos em outra localidade. Se eu salvo engano, ele está em Londres e vai a Paris, eu não lembro bem, e até almoça com os seus amigos. Então, ali eles viram, eles tiveram a impressão de que ele estava até se alimentando, né? Então, ali está a aparição tangível. Todos podem ver, tocar, sentir o calor, sudorese, perfume, vai da vontade do espírito, tá bom, pessoal? Mas nada mais do que uma aparência. E se tentar pegá-lo desprevenido, dar um golpe nele fatal, por assim dizer, ele vai
se desfazer, se desvanecer instantaneamente. Beto. Com isso, a gente chega ao final de mais um encontro, Laurinho. Agradeço a Deus, aos bons espíritos, a você e todos que estiverem por aqui assistindo esse nosso vídeo e quem mais vier assisti-lo futuramente. E devolvo para você dizendo que a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Valeu, Beto, obrigado a você que está conosco, né? Então, agora às 18 horas nós temos o nosso estudo continuado de Céu e Inferno. Já fica o convite, venha estudar conosco e contribua comentando, né? Compartilhando, chamando mais pessoas, se tornando membro, usando a nossa ferramenta Chave Pix, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.